no mercado da vacinação, gente. Vamos chamar agora o senador, Otávio? Ao que tudo indica, ele está aqui já para conversar com a gente. Rogério Carvalho. Vinícius. Sim, Júlia. Bom dia para você, para o Otávio de novo. Agora sim, o senador Rogério Carvalho, suplente nesta CPI da pandemia, na CPI da Covid, senador do PT por Sergipe, está aqui. Muito bom dia, obrigado por comparecer mais uma vez conosco aqui nesse esquenta da CPI, antes de seguir para a reunião. Senador, a gente tem aí empresas não especializadas em vacinas, envolvidas em tratativas com o governo, interlocutores de fora, não técnicos, enquanto o governo deu negativas, ou simplesmente ignorou empresas farmacêuticas renomadas pelo mundo distribuindo vacinas. Isso, vocês já disseram que isso soa bastante confuso para vocês nessa investigação. É só confusão, é só má gestão ou vocês veem aí algum indício de má fé também? Bom dia. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos. Primeiro, o governo negou-se a comprar vacinas diretamente de laboratórios fabricantes. Negligenciou a compra ao longo de todo o ano de 2020. Todos acompanharam a dificuldade da compra da Coronavac, as dificuldades para obter IFA para a produção de vacina da AstraZeneca aqui no Brasil, porque o governo atrapalhava. Mas quando eles perceberam, o governo, que tinha que comprar vacina, aí entra a intermediação. Vejam, nós temos que focar na intermediação de compras de vacinas, que foi o ponto máximo da operação do Ministério. Vejam que não foi o Ministério da Saúde quem iniciou as tratativas com a Pfizer, foi a SECOM, através do Vanguarten. Então tem intermediação. Como foi alguém, segundo Luiz Miranda, o deputado Ricardo Barros, intermediário na compra da Covaxin. E agora o reverendo, o pastor, que teve com o presidente no dia 15 de março para falar sobre esses 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca e uma negociação. É o que Otávio Leite falou, é uma mistura de sucupira com chachada, é muito bem definido o que acontece nesse governo. Ou seja, ao invés de se preocupar em adquirir diretamente dos laboratórios, comprar vacina, negaram a vacina e, quando compraram, trouxeram vários intermediários para oportunizar negócios. Não tem outra explicação senão criar oportunidade de negócios através de intermediários, o que é muito cruel com o povo brasileiro, é muito cruel com as famílias que perderam os seus entes queridos. Senador, bom dia. É a Júlia aqui de São Paulo. Outro assunto que movimentou a CPI ontem foram as gravações atribuídas à ex-cunhada do presidente Bolsonaro sobre as rachadinhas. E eu falo que movimentaram a CPI porque o relator falou sobre a possibilidade de convocar essa senhora para prestar depoimentos. Há uma resistência em parte do grupo do G7, que é aquele formado pela maioria dos senadores que compõem a comissão, a maioria que quer investigar, né? E porque acham que não é o tema que é correlato à CPI, não é objeto da CPI, de fato não é. Aí o senador Alessandro Vieira propôs um requerimento para a abertura de outra CPI, que aí sim teria como objeto as rachadinhas. O que tem de novidade nesse assunto hoje, agora de manhã? Avançou a negociação, não deve ser ouvida na CPI da Covid, deve ser criada, deve ter assinatura suficiente para criar a CPI das rachadinhas? Olha, primeiro, não é objeto da CPI, como não é objeto da CPI outros temas que tentam trazer para a CPI. Se nós perdermos o foco, a gente não vai chegar a uma conclusão mais consistente sobre toda essa intermediação de compras de vacinas, compras de kits, compras de insumos de uma maneira geral. A gente ainda está no começo dessa intermediação de compras de insumos estratégicos no Ministério da Saúde. É importante dizer que o deputado Ricardo Barros controla essa área há vários anos e é preciso aprofundar essa investigação. Quanto às rachadinhas, é preciso que a gente entenda que nenhum deputado se reelege 7 vezes seguidas se não tiver ou uma base social muito sólida ou algum esquema muito consistente de apoio
financeiro. E parece que o Bolsonaro se elegeu sempre em cima de um esquema, que é o esquema das rachadinhas, que hoje todo mundo fala do Flávio, mas parece que era um esquema familiar de sustentação e de financiamento eleitoral da família. Senador Otávio Guedes, bom dia. Senador, o presidente do Senado está querendo fazer recesso, parece que alguns senadores já foram para o Supremo. Como é que está essa situação? Não é mais fácil convencer o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a não decretar o recesso para a CPI e continuar com seus trabalhos? Veja, o recesso ele é constitucional. De 17 de julho a 2 de fevereiro, ele é um prazo constitucional de suspensão das atividades parlamentares, está na Constituição. Isso só você só não tem recesso se a lei orçamentária anual não foi votada ainda, que é o caso. Portanto, há uma possibilidade do presidente permitir que a comissão funcione. Essa é uma negociação entre o presidente da CPI e o presidente do Senado Federal. Por mim, eu acho que era importante a gente ter um tempo para analisar a quantidade de documentos. Por exemplo, as informações que a gente obteve com o telefone do Dominguete mostram um esquema gravíssimo de uma promiscuidade de relações, de grupos dentro do Ministério da Saúde, o grupo militar, o grupo ligado ao Ricardo Barros, o grupo ligado ao presidente, uma certa promiscuidade de intermediação de compras e de negócios dentro do Ministério da Saúde que a gente precisa aprofundar. Pois é, senador, a respeito aí dessa possibilidade de recesso e agora esse desdobramento mais recente, o de suspeita de corrupção, vocês pretendem se aprofundar nesse tema e esgotar esse tema antes de partir para outros desdobramentos? Existe ali, por exemplo, um pedido dos governistas desde da entrada dessa CPI também sobre aqueles repasses estaduais e agora a CPI caminha para um objeto bastante forte aí, que é esse da corrupção. Sim, esse objeto ele está posto, ele não é uma invenção, não é uma ficção. De fato, há indícios sérios de muita corrupção no sistema de compras e de aquisição de insumos estratégicos no Ministério da Saúde. Como também é importante que a CPI se debruce sobre a questão da comunicação. A Rede Globo, por exemplo, que é a que tem a maior audiência, sem desmerecer nenhuma outra emissora, recebeu menos recursos, por exemplo, do que pequenos meios de comunicações regionais ao longo do ano. E isso tudo precisa ser avaliado, porque isso tem a ver com a disseminação de informações desqualificadas, de desinformação, de fake news que aconteceram ao longo da pandemia, contra a vacina, contra o isolamento social, contra as medidas não farmacológicas de prevenção contra a Covid-19. Portanto, nós temos ainda esses dois eixos fundamentais para a gente aprofundar e apresentar para a sociedade, além do crime contra a saúde pública, do crime contra a vida, a corrupção na comunicação e na compra de insumos estratégicos para o combate à Covid. Senador, 2 colegas do senhor entraram ontem no STF com pedido para que o direito de prorrogar a CPI, uma vez que já há assinaturas nesse sentido, seja cumprido, né? Seja exercido pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco continua dizendo, não, tudo bem, é um direito prorrogar a CPI, mas eu só vou resolver depois da volta dos trabalhos, depois do recesso. Quer dizer, tem alguma maneira que os senhores pretendem fazer, alguma saída para fazer com que esse direito da minoria seja respeitado antes do recesso, para que vocês tenham uma perspectiva melhor se vai continuar ou não? Olha, eu tenho certeza de que a CPI vai ser prorrogada, ou com ação no STF, ou por decisão do presidente do Senado. Não tem como ninguém, em sã consciência, interromper um trabalho de investigação que, se mantiver o foco, com muita seriedade, vai trazer grandes revelações ao povo brasileiro sobre a tragédia que foi a condução do governo no combate à pandemia. Senador,
O que a CPI já sabe de antemão sobre essa servidora que vai depor hoje? Ela participava de algum grupo político, por exemplo, ela é do grupo político do Ricardo Barros ou não? O que vocês já têm para questioná-la? O mais importante é, as perguntas que a gente precisa fazer para ela é quem a pressionou? Quem fez ela assinar a conformidade ou pelo menos autorizar a consolidação de um contrato fora da conformidade? Quem está por trás disso? As suspeitas recaem sobre o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Ricardo Barros, que, ao que tudo indica, ele foi o responsável por colocá-la nessa função. Senador, muito obrigado. Senador Rogério Carvalho, obrigado, participando conosco aqui em mais um Esquenta da CPI. Agora ele segue para a reunião com a servidora do governo, que foi a fiscalizadora dos contratos da Covaxin, que os senadores querem agora apurar com mais detalhes. Volto contigo, Júlia. Tá certo, então, Vinícius. Muito obrigada pela entrevista. Senador, bom trabalho para o senhor. Obrigada pela sua presença aqui também. Obrigado. Voltamos a nos falar depois. Gente, antes da gente continuar a nossa conversa com o Otávio,